2 Samuel, capítulo de número 6, verso de número 1, tem uma palavra dos Deus para nós, do Eterno para nós. E eu quero que você mantenha-se concentrado naquilo que o Senhor vai falar contigo nesta noite. 2 Samuel, capítulo de número 6, verso de número 1. Nós vamos ler até o verso de número 10. Amém? Então todos vamos ler a palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Mais uma vez Davi reuniu todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. Davi se assentou, Davi levantou e com todo o povo que tinha consigo partiu para Baala, cidade de Judá, para de lá trazer a arca de Deus, diante a qual se invoca o nome. Quem participou da cesta teológica sabe qual que é o nome. O nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus numa carroça nova e a levaram à casa de Abinadab, que ficava numa colina. Uzai e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam aquela carroça. Levaram a carroça com a arca de Deus da casa de Abinadab, que ficava na colina. Aiô ia diante da arca. Davi e toda a casa de Israel se alegravam diante do Senhor, com todo tipo de instrumentos de madeira, de faia, com harpas, liras, tamborins, pandeiros, símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá estendeu a mão para segurar a arca de Deus, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus feriu ali por causa da irreverência. E Uzá morreu ao lado da arca de Deus. Davi ficou irado, porque o Senhor havia irrompido contra Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez Uzá, até o dia de hoje. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor, meu Deus, e disse: como poderei levar comigo a arca do Senhor? Davi não quis levar a arca do Senhor para junto de si, na cidade de Davi, mas fez com que fosse levada para a casa de Obed-edom, o geteu. Fecha os teus olhos. Pai, nós oramos a Ti. E te pedimos nesta noite, ó Santo, que ilumine a nossa mente, abra os nossos ouvidos, o nosso entendimento, os nossos corações, para que nós possamos receber essa Tua palavra, porque esta palavra do Senhor muda tudo em nossa vida, muda o nosso destino, abençoa a nossa vida, nos traz sentido, nos dá direção. Nós te pedimos nesta noite, Pai, fala conosco da forma que o Senhor bem entender, porque a única voz que nós queremos sair carregando deste lugar é a Tua. É o que nós te pedimos nesta noite, em nome do Teu Filho amado Jesus. E todos digam amém. Pode abaixar um pouquinho aqui o retorno, por favor. Vocês estão bem, irmãos? Que bom que vocês estão bem. Estava morrendo de saudade de vocês, irmãos. Sangue e fogo. Eu falei para a pastora hoje, não dá. É sério, irmãos, 2 cultos, parece que eu falei, amor, parece que a gente... Falei, se a gente ficar mais longe, a gente desvia. Parece maquiagem, mas não é, é real. Eu gravei um videozinho
Irmão, 19 anos a gente merece sair um dia, né? E ele, quando a gente estava perto de vir embora, eu gravei um videozinho, porque eu medito no Senhor todos os dias. Não é que isso é santo, é necessidade. Porque se eu não fizer isso, eu caio. Eu seco. Eu perco a minha alegria. Parece religiosidade, mas não é. Por isso que eu não critico quem levanta a mão, quem grita, quem rodopia no Espírito, porque cada um sabe de onde Deus tirou. Cada um sabe o que Deus, do que a presença de Deus significa na tua vida. Você nunca vai ver eu criticar quem faz. Não, eu não critico. Cada um tem as suas experiências com Deus. Cada um sabe de onde Deus tirou. E aquela palavra, ela veio justamente por causa da saudade da casa. Eu falei, como é que a gente pode viver longe da presença de Deus? Não dá. Não dá. Quando eu olho para esse texto que nós acabamos de ler, irmãos, a história linda, maravilhosa, eu tenho para mim, eu sempre falo isso, eu tenho para mim, que nem sempre onde a presença de Deus está, pessoas são abençoadas. Vocês concordam com isso ou não? Não é todo o ambiente que Deus manifesta a glória dele, que pessoas recebem a sua glória, que a glória dele é derramada. Não é. A glória de Deus pode estar sendo derramada neste exato momento. Baixa mais um pouquinho. Mas talvez 4 pessoas estão com ele e está recebendo, enquanto o outro está falando, que culto xoxo, michuruco é esse que eu não estou sentindo nada. Que igreja morta é essa? Que palavra ruim é essa? Mas do outro lado tem um irmão chorando, falando, meu Deus. Pasme o que eu vou dizer, mas isso é verdade. Nem todo mundo que faz parte de uma igreja, numa assembleia, pode ser ela maior, a melhor de todas, terão as suas vidas tocadas, abençoadas por Deus. E eu quero falar hoje aqui sobre 3 casas e 3 manifestações de Deus. Quantas casas? 3 casas que a presença de Deus habitou, com 3 manifestações totalmente diferentes. A história vocês conhecem, tudo começa quando os ímpios, Ofni e Finéias, filhos de Eli, o sumo sacerdote, resolvem levar a arca, a presença de Deus, para uma guerra. Uma guerra que estava acontecendo entre a terra de Israel e os filisteus. E eles falaram, vamos pegar a presença de Deus e vamos levar até o campo de batalha, porque eles pensavam que, com a presença de Deus, no campo de batalha, a vitória será nossa. Com a presença de Deus, nós vamos vencer os nossos inimigos. Só que Ofni e Finéias, pastora Ellen, eram sacerdotes que não tinham mais vida com Deus. Eram pessoas que estavam carregando a presença de Deus, mas não tinham vida com o dono. Irmãos, e é uma verdade. E mesmo, pastor Maurício, com a presença de Deus naquele campo de batalha, a Bíblia vai dizer que Israel foi derrotado. Israel foi humilhado. Porque Deus não luta batalhas de quem não tem compromisso com Ele. Vou falar de novo ou você vai desviar? Fala, pastor, eu vou desviar, mas é das coisas erradas. Deus não luta batalhas, irmãos, guarda isso, de quem não tem compromisso com Ele. Deus não tem compromisso, evangelista Rogério, com quem não tem compromisso com o céu. O céu tem compromisso com pessoas na terra que têm compromisso com o reino de Deus. Ai, que Deus é bom, mas Deus também é justiça. Deus tem padrão, Deus tem regras. E tem muita gente, presbítera Verônica, que até vá para a igreja. Tem muitas pessoas que até louvam a Deus na igreja, chora no culto.
gosta de ouvir as palavras que são pregadas. Mas não é todo mundo que coloca as plantas dos teus pés dentro de uma igreja, que tem compromisso com Deus, que quer compromisso com Deus, que quer se envolver com os assuntos do negócio de Deus. Por quê? Porque a igreja é um negócio de homens. A igreja é um negócio de Deus. Porque pessoas gostam de ter benefícios, mas elas não querem ter compromisso com o Deus dos benefícios. Graças a Deus aqui não tem, mas tem um lugar que tem. Eu não tenho dúvida nenhuma, Cristiano, que a presença de Deus está aqui nesta noite. Pastor, mas a Bíblia diz que Ele não habita em templos construídos por mãos humanas. Mas a palavra do Senhor em Mateus, capítulo de número 18, verso de número 20, diz que aonde tiver 2 ou 3 batendo papo a respeito dEle, Ele está no nosso meio. Ele está aqui. Ele está entre nós. Jesus está entre nós. Mas isso não quer dizer que Ele está entre nós, que todos nós aqui teremos as nossas batalhas guerreadas por Ele, vencidas. Estão entendendo? É por isso, presbítero, que tem algumas lutas que as pessoas vão falar comigo, e até mesmo nós em particular, nós sabemos, saímos derrotados delas. A gente entra em batalhas e no final a gente fala, cara, eu não venci. Eu não venci. E é justamente no momento em que a gente não luta pelas causas de Deus, a gente não vive para guerrear pelas causas de Deus, a gente não respeita muito a presença de Deus, a gente não zela por esta presença. Primeiro Samuel, capítulo de número 5, verso de número 1, vai dizer que após a batalha, está aqui? 1 Samuel, capítulo de número 5, verso de número 1. Quem está lá? É o Iago hoje? Vigia, varão, senão amanhã ponho você no forno. O texto vai dizer que os filisteus tomaram uma arca de Deus e levaram de Benezer a Asdod. Isso depois da guerra. Isso depois da batalha, que Ófni e Finéias levaram para o campo de batalha a presença de Deus. Eles tomaram a arca, eles venceram, eles foram humilhados, eles pegaram a arca que representava a presença de Deus e levaram para a cidade deles. Só que a presença de Deus na terra dos filisteus, presta atenção na introdução que eu disse para vocês aqui, que nem sempre aonde habita a presença de Deus, existem as mesmas manifestações. Nem todos recebem a bênção. Eles levam a arca, a presença de Deus até Asdod. Só que quando a presença de Deus chega na terra dos filisteus, igreja, o texto diz que não houve ali uma bênção sequer. E a presença de Deus estava lá. A história vai dizer que não trouxe uma paz sequer na terra dos filisteus a presença de Deus. Não trouxe nenhuma prosperidade, ao contrário, trouxe peste, morte e muita destruição. Pastor, a presença de Deus na casa dos filisteus só trouxe praga, peste, morte e destruição. 1 Samuel, capítulo de número 5, verso de número 6. Vai dizer que, porém, a mão do Senhor castigou duramente os moradores de Asdod, e os assolou e os feriu com tumores. Quem fez isso, irmãos? Irmãos, a ponto daqueles moradores, pastor Anadir, pegar a presença de Deus e falar que a gente não quer mais ela. Pega, tira esse negócio daqui, que esse negócio é muito perigoso. Vamos mandar esse negócio lá para Gate. Lá em Gate eles se viram com a presença de Deus. Só que a Bíblia diz que quando chega em Gate, Deus torna a ferir aquele povo daquela cidade com uma epidemia de hemorroidas. O povo
povo de Gade fica assustado. Eles falam, vamos mandar para Ecrom. Manda para lá, aqui não. E o texto diz que tumores da parte de Deus, pessoas são feridas, pessoas são mortas. Ninguém cuidava da presença de Deus naquele lugar. A Bíblia diz que quando a arca de Deus chega, a presença de Deus chega em Kiriat Jearim, mais desgraça acontece naquele lugar. Porque os homens daquele lugar abriram a arca para ver o que tinha dentro. 57 mil homens são mortos instantaneamente. Você conseguiu entender? Que na terra, na casa dos filisteus, a presença de Deus só trouxe morte, só trouxe destruição, só trouxe choro. Vocês estão entendendo? 1 Samuel, capítulo de número 7, vai dizer que, verso de número 1, vai dizer que, então os homens de Kiriat Jearim vieram e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, que ficava na colina, e consagraram Eleazer, o filho de Abinadab, para guardar, para cuidar da arca do Senhor. Só que o que me chama a atenção quando eu olho este texto do capítulo 7 de 1 Samuel é que esse assunto morre o assunto, porque a arca fica durante 20 anos na casa de Abinadab. A presença de Deus habita durante 20 anos, Maiara, na casa deste homem chamado Abinadab, que havia levantado o seu filho para ser sacerdote, para zelar daquela arca, mas não existe uma menção no texto que diz que houve uma bênção sequer dentro da casa de Abinadab. Não houve uma menção no texto sequer, dizendo que houve uma manifestação da glória de Deus, porque a glória de Deus estava lá, mas não havia manifestação durante 20 anos na casa deste homem chamado Abinadab, onde tinha sacerdote, tinha tudo mais. Não teve morte, mas também não teve bênção. Não teve enfermidade, mas também não teve uma manifestação. Nos filisteus ficou 7 meses, mas na casa de Abinadab ficou 20 anos. Estão prontos para ouvir algo aqui? Porque tem pessoas que são assim. Tem crente que é assim. Ele está 10 anos, ele está 20 anos dentro da igreja, faz parte de uma congregação, mas não consegue receber uma manifestação da glória de Deus. Não tem um testemunho para contar. Tudo que ele vive porque é misericórdia. É o que o outro vive também. Ele respira o que o outro respira também. Ele recebe o que o outro recebe também. E os 20 anos na casa que a presença de Deus ficou na casa de Abinadab, e Deus não se manifestou, não é porque Deus não queria fazer nada. Era porque a vida espiritual daquele povo que estava ali era fraca demais. A vida de oração daquele povo era rasa demais, não tinha intimidade com Deus. Porque a gente consegue olhar muito para a vida dos outros, o que fazem com a gente, mas a gente não consegue perceber, a gente não consegue ter intensidade quando alguém pisa no nosso calo. Quando alguma coisa sai do controle, a gente não consegue ter intensidade, a gente não aceita ser tratado, a gente não aceita ser corrigido, a gente não consegue passar por um processo. A presença de Deus estava na vida deles, mas eles não estavam com a vida na presença de Deus. A gente conversa tanto em casa.
2 Samuel, capítulo de número 6, verso de número 10. Vai dizer que agora a arca da aliança vai ficar numa terceira casa. Primeira casa, casa dos. Segunda casa, casa de quem? Abinadab. Agora na terceira casa, a casa de um homem chamado Obed-edom. Como anda a presença de Deus? Como as pessoas fogem da presença de Deus? O texto vai dizer no verso de número 10. E na casa de Obed-edom, é nessa casa, é nessa família se manifestar de uma forma sobrenatural. O texto diz no verso de número 10 que Davi não quis, irmãos, o rei Davi não quis levar a arca, a presença do Senhor para perto de si, para a cidade que ele estava morando, mas ele fez com que levasse até a casa de um homem chamado Obed-edom, o geteu. O verso de número 11 vai dizer que a arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom durante apenas 3 meses. Quantos meses faltam para acabar este ano? Um pouco mais de 3 meses? Um pouco, hã? Não, a gente já está em... Tem muita coisa que Deus ainda pode realizar. Tem muitos projetos seus que ainda Deus pode abençoar. Tem muita coisa que ainda Deus pode fazer. Pastor, só tem um pouco mais de 3 meses, mas Deus pode fazer. Deus pode fazer. Porque Deus é intemporal, Ele não está no nosso tempo. O tempo é para nos doutrinar, é para nos ensinar. Ele age na hora, no tempo em que Ele quiser. Foram apenas 3 meses que este homem ficou com a presença de Deus na casa dele. E o texto diz que o Senhor abençoou toda a sua casa. Toda a sua casa. Cara, eu acho maravilhoso isso, porque foram apenas 3 meses. O texto diz que Deus abençoou toda a casa de Obed-edom. Não foram apenas algumas pessoas, mas foi toda a casa. Não foi apenas somente um cômodo, mas foi toda a sua casa, todos os teus negócios. Deus abençoou a vida de Obed-edom financeiramente, espiritualmente, sentimentalmente, emocionalmente. Alguns comentaristas vão dizer que possivelmente a mulher de Obed-edom era estéril. Não sei se que tem tanto comentarista. Para dizer que a casa foi abençoada é porque a casa passava por dificuldades, passava por problemas, a casa de Obed-edom. Mas quando a presença de Deus chegou na casa de Obed-edom, a esposa dele passou a gerar, o campo passou a prosperar, a saúde da família melhorou, o ambiente ficou mais agradável, porque a presença de Deus estava lá. Porque a presença de Deus é assim, meu irmão, aonde Ele chega e é bem cuidado, é bem tratado, é respeitado, tem reverência, tem adoração, tem temor, tudo prospera, tudo muda. Tudo muda, tudo muda. Se o irmão não gostar, mas me ajuda a pregar, fala para ele como é que você está tratando a presença de Deus. Me ajuda a pregar, como é que você está tratando a presença de Deus. Só que antes da arca chegar na casa de Obed-edom, meu pastor, a Bíblia diz que Davi teve o desejo de também levar a presença de Deus para a casa dele. Eu amo a Bíblia porque a Bíblia não esconde as carniças dos homens top da Bíblia, as falhas, as decadências dos homens. Ela não esconde. Davi teve o desejo de também levar para a casa dele a presença de Deus. Davi era alguém que estava governando. E ele falou: eu não vou governar sem a presença de Deus. Posso te dar um conselho? Cuidado para não começar a namorar sem a presença de Deus, casar sem a presença de Deus.
Sair do teu emprego sem a presença de Deus, cuidar da tua família sem a presença de Deus, exercer o ministério sem a presença de Deus, porque sem a presença de Deus não há vida em nós. Cuidado. E Davi falou: eu não vou fazer o mesmo erro que Saul fez, eu vou buscar a presença de Deus, não dá para viver sem ela. Mas Davi era rei, e sendo rei, Davi não se atentou, evangelista, para os cuidados que ele deveria ter para carregar a presença de Deus na vida dele. Porque quanto mais o nosso grau de importância, menos vigilante a gente fica. Quanto mais o nosso tempo de crente, quanto mais cargos recebemos eclesiásticos, mais disperso algumas pessoas ficam. 2 Samuel, capítulo de número 6, verso de número 3, vai dizer que Davi colocou a presença de Deus numa carroça. Davi pegou a presença de Deus e colocou para ser carregado no lombo de um animal. E a presença de Deus não é para ser carregado em coisas. A presença de Deus não é para ser carregada no teu carro, na tua bela casa, na tua conta bancária. A presença de Deus é para ser carregado, meu irmão, na tua vida. É você que é a habitação de Deus. Deus estabeleceu um padrão para que a presença dele fosse carregada com respeito, com reverência, com temor, porque aonde é carregada com reverência, com temor, ele abençoa, meu irmão, ele abençoa. Pastor, mas Davi tinha boa intenção. Irmãos, você já é velho de cristianismo, sim ou não? O céu não é tomado de boas intenções. O evangelho não é ter boas intenções. O evangelho é seguir o padrão do reino de Deus, da palavra do Criador. Ele tinha boa intenção, mas ele resolveu fazer de uma forma errada. Irmãos, é para nós isso aqui. Deus está falando com pessoas aqui individualmente. Tem gente carregando a minha presença de forma errada, de forma irresponsável. Davi se esqueceu que o Deus Todo-Poderoso tinha um padrão, meu irmão, tinha um padrão, ele tem um padrão. Davi se esqueceu que no livro do Êxodo, Deus havia dito como a presença dele deveria ser carregada por homens. É por isso que a Bíblia diz que o povo padece por falta do quê? Conhecereis a verdade, e a verdade... Tem tanta gente endemoniada dentro da igreja, presa, cativa, escrava, porque não conhece a verdade. Essa é a presença de Deus, isso é a presença de Deus. Davi esqueceu do Êxodo, que estava escrito como é que deveria carregar a presença dele, e ele pegou, colocou em carroças. Ele sabia que ninguém podia tocar na arca. Ele sabia. O nosso problema é esse. A gente quer carregar a presença de Deus nos padrões do mundo. A gente quer carregar a presença de Deus nos nossos padrões, do jeito que a gente quer, da maneira que nós entendemos. E nesse episódio, Davi quis inventar. Eu sou rei, vou inventar. Vou pegar 2 carroças, 2 boi novo. Vou fazer diferente, vamos fazer do meu jeito. Vamos lá, galera, vamos pegar 30 mil homens aí, vamos fazer do meu jeito. Está aberto o ouvido aí? Vou falar. Todas as vezes, não é algumas vezes, é todas as vezes que nós queremos inventar um evangelho diferente, nós vamos aborrecer a Deus. Todas as vezes que os homens tentarem fazer um evangelho diferente do padrão, qual já está escrito aqui, cara,
A gente não precisa inventar mais nada, está fechado o livro, está tudo escrito, está tudo aqui, não adianta, o Evangelho é isso que está escrito e acabou. Não tem reforma do Evangelho, não tem atualização do Evangelho. O que a Bíblia pede para atualizar não é o Evangelho, não é a palavra, mas é a nossa vida, conforme o Evangelho de Deus. O que a Bíblia pede para nós fazermos, meus irmãos, é que está escrito aqui. A única coisa que eu preciso mexer é voltar ao primeiro amor, é voltar a fazer as mesmas obras que eu fazia no tempo que eu era pequeno na fé, é voltar a ter prazer de estar na casa de Deus, de ter sede pela presença de Deus. É isso que a gente precisa mexer, não é na Bíblia, não é na forma de servir, mas é na forma que nós estamos servindo. Me ajuda, pastora. Quanto mais crente o Mauro fica, menos ele ora. Que negócio é esse? Quanto mais cargo dá para o Mauro, menos o Mauro lê Bíblia, menos o Mauro quer vir para a igreja, menos o Mauro quer servir a Deus. Eu não ia falar isso aqui, mas vou falar. Eu estava assistindo uma marcha para Exu esses dias. Pastor, tem que ler livro de Cícero Amplieno, e tem que ler livro de tudo que é coisa. Estava vendo a marcha para Exu, eu fiquei impressionante. Para não ficar que eu fiquei endemoniado. Porque não é possível, meu irmão. Eu chamei a pastora e falei, olha isso daqui, que reverência para Satanás é essa? A Avenida Paulista lotada, e as pessoas se curvando. Era a fruta das melhores, era a roupa das melhores, era uma reverência, era 2 passos, e eles se curvavam diante das estátuas de demônio, era 3 passos, e eles paravam e cantavam. Foram 6, 8 horas de adoração a Satanás, e todo mundo estava alegre. O espírito se abateu, senti-me envergonhado, com a intensidade daquele povo, e com a preguiça que nós temos. É por isso que Jesus lá no livro do Lucas falou, os filhos das trevas é mais prudente do que os filhos da luz. A gente canta 2 louvores, um terceiro quer sentar. A gente ouve 50 minutos de palavra. Se passar 55, a gente começa a murmurar. E o que eu vi foi mais de 6 horas. Por isso eu entendo que quando Davi voltou, quando ele aprendeu, a única coisa que ficou nele foi a história sacerdotal, porque coroa voou, tudo voou. A presença de Deus gera o que em você? Espírito crítico, revolta, cansaço. Davi pega a arca da presença de Deus, meu irmão, começa a carregar com bois. Não tem reverência, não tem respeito, e ele é rei. O verso 5 vai dizer que Davi e toda a casa de Israel se alegravam diante do Senhor. Tinha alegria, mas não tinha. Irmãos, quando eu li isso, todo tipo de instrumento, Itamar, não era alguns. Todo o tipo de instrumento. Cara, tinha louvor da melhor qualidade. Ministério de louvor tinha louvor da melhor qualidade. Tinha cantores da melhor qualidade. Os instrumentos eram das melhores qualidades daquele tempo. Mas não tinha reverência. Não tinha padrão de adoração segundo a vontade de Deus. E pode ter melhor instrumento, melhor microfone, melhor templo, melhor cadeira, melhor som. Mas se não tiver reverência, não tem nada. Não se impressione com vozes. Não se impressione com musicalidade. Perguntei para ela hoje. E esses caras aí que tocam?
Falou, pai, eu consigo ver pela vida pessoal deles nas redes sociais, mas nada mais. Se impressione com a vida pessoal daquele que prega, daquele que canta, daquele que serve, com os testemunhos, com a forma que trata a esposa, como trata o irmão, como trata... Porque isso vai mostrar se ele carrega ou não a presença de Deus. A Bíblia vai dizer, eu vou correr, que quando chegaram, o verso de número 6, que quando chegaram à eira de Nacon, Uzá estendeu a mão para segurar a arca. O que aconteceu? Os bois? Eu sei que cada vez que você vai pregar esse negócio, uma coisa diferente acontece. Eu já critiquei Uzá. Eu já falei mal de Uzá. Já. Responsável, miserável. Como é que ele segurou a arca com a mão? Ficou 20 anos com a presença na casa dele, agora faz uma porcaria dessa. Eu já falei isso, já. Só que Uzá não foi irresponsável. Pastor, se Uzá não estendesse as mãos para segurar a arca, irmãos, a arca iria cair, sim ou não? Sim ou não? Caindo, o que iria acontecer? E o quê? E o quê? Abrir. Tinha uma tampa. A arca ia, e todos ali iam morrer. Inclusive Davi. Se Uzá não agarrasse, não pulasse na arca, inclusive Davi, 30 mil pessoas naquele lugar ia abrir, porque em Bet-Semes, quando 57 mil olharam para dentro da arca, todos morreram. A tragédia ia acontecer de novo por causa da irresponsabilidade do pastor, do crente chamado Davi. Uzá não foi irresponsável, Uzá foi um herói, Uzá foi um salvador. Por conta do pecado de Davi, ele se joga diante da arca para salvar muitos naquele lugar. Eu vejo Uzá, meus irmãos, como um tipo de Cristo, que morreu por nós, para nos dar a oportunidade de voltarmos a carregar a presença dele de uma forma verdadeira. Porque Cristo se jogou na cruz, e Deus o feriu, e Deus o matou no nosso lugar. Não sei se é só para mim, mas se você estiver levando uma vida irresponsável diante da presença de Deus, cuidado, cuidado, porque mais cedo ou mais tarde os bois podem tropeçar. Cuidado que mais cedo ou mais tarde, estamos levando a vida de boa, mas ou mais cedo ou mais tarde, os bois podem tropeçar. Ah, mas eu canto, eu vou na igreja, eu louvo. Não, tinha louvor, tinha adoração, mas não tinha respeito, não tinha reverência. Verso de número 9, diz que naquele dia Davi teve medo do Senhor, e disse, como poderei levar a arca, a presença de Deus para minha casa? Sabe o que Davi faz? Davi deixa a arca da presença na casa de um homem simples, chamado Obed-edom. Verso de número 10, ó. E Davi não quis levar a arca do Senhor para junto de si. Ele rejeitou, Davi rejeitou, presbítero, a presença de Deus, porque ele falou, esse negócio é perigoso demais. Não dá para ficar mexendo com este negócio, com esta vida leviana. Não dá para ficar mexendo com esse negócio de ser crente sem ler Bíblia, sem praticar o que a Bíblia pede. Não dá, isso é perigoso demais. É morrer na igreja e acordar no inferno. É perigoso demais, Tamara. E eu fico imaginando Davi chegando na casa de Obed-edom e batendo, toque, toque, é assim. Obed, foi seu Davi, vou deixar um negócio com você aqui. O que é? Preciso deixar a arca, eu preciso deixar a presença. Mas é aquela arca que onde passou deixou morte, deixou destruição, deixou tumores. É essa presença mesmo que eu quero deixar aqui.
que aliás, alguns minutinhos atrás matou Uzá. Olha para mim, quem em sã consciência receberia na sua casa, na sua vida, algo tão perigoso assim? Quem em sã consciência receberia algo tão delicado? Trouxe morte em Gate, trouxe morte nos filisteus, trouxe morte na cidade toda, trouxe morte para a vida de Uzá, que ficou 20 anos cuidando dela. Ninguém dá um glória, cara de incrédulo, todo mundo, mas eu vou falar mesmo assim. Receber a presença de Deus na sua vida, meu irmão, é preciso ter responsabilidade. Para receber a presença de Deus na sua vida, na minha vida, é preciso ter responsabilidade. Não é vir aqui na frente, levantar a mão, chorar, aceitar Jesus e não ter ciência do risco que vai correr. Você vai correr risco. Pastor, que risco que eu vou correr de vida? Se você não correr o risco de perder as coisas deste mundo, você vai correr risco de vida sim, porque aceitar a presença de Deus na sua vida é perder as coisas que são dadas lá fora, oferecidas lá fora. Aceitar a presença de Deus na sua vida é deixar o cigarro de maconha para tomar o cálice da ceia. Aceitar a presença de Deus na sua vida é deixar a segunda mulher amante e ficar só com aquela que Deus te deu. É deixar de ser rebelde, porque no mundo a gente é rebelde. E viver uma vida de submissão a Deus. É se tornar servo de Cristo. Levantar as mãos e aceitar Jesus, a presença de Deus, é se tornar servo. É isso que significa o nome de Obed-Edom. Obed-Edom. Obed significa escravo, servo. E Edom? Edom? Esaú? Vê? Servo do vermelho, servo do sangue, servo do Cristo. Cuidar bem da presença de Deus é se tornar servo de Cristo, é se tornar servo daquele que derramou o sangue vermelho por nós. Obed-Edom é fantástico, meu irmão. Eu já preguei esta palavra, mas é no outro sentido de adoração. Obed-Edom é fantástico, porque quando Davi chegou, falou, passou em Gate, passou em Bet-Semes, passou em Uzá, passou na casa de Abinadab, todo lugar teve derramamento de sangue. Talvez Davi falou, vai fechar a porta. Ele falou, não, pode entrar. Tira a televisão do lugar, não presta para nada essa desgraça, e põe a presença dele aqui. Pode entrar. Pode deixar a presença dele aqui. Eu acredito que Obed-Edom falou assim, eu quero ver agora a macumba entrar. Eu quero ver agora essa contenda na minha casa continuar, o meu campo continuar escasso. Eu quero ver agora essa enfermidade continuar na minha vida, roubando a minha alegria. Eu quero ver esse vício permanecer. Pode trazer a presença dele para cá, pode trazer a presença dele. Irmãos, eu acho isso lindo, porque Obed-Edom não se acovarda, Pedro. O que arrastou era uma história de morte e destruição, por onde a presença passou, mas só destrói quem é irresponsável. Ele falou, não, aqui pode deixar. Pode deixar aqui. Vocês leem a Bíblia assim, imaginando essas coisas doidas? Hoje você não pode orar diante da arca, ali era uma apresentação. Mas eu imagino, Josué, Obed-Edom orando agora diante da arca. Eu falei para Deus hoje, eu falei, Deus, eu não sei o que esse cara fez.
Eu não sei o que ele fez com a presença na casa dele, eu não sei. E eu comecei a escrever. Eu fiquei imaginando ele orando diante da arca, ele pegando a Torá e lendo diante da arca, ele pegando o violão dele de madeira, com uma corda de nylon, adorando de frente da arca. Porque quando a gente ora, a gente lê e a gente louva, as pessoas olham para nós e falam, vixe, ficou doido, bilolou de vez. Ah não, assim não dá para ser crente não, está ficando sério o negócio, meu irmão. As pessoas olham para nós mesmo e falam que a gente se converteu e ficou doido, não. A gente se converteu e ficamos abençoados. Abençoados. Só que a história, irmãos, como tinha povo fofoqueiro em Gate, no Geteu, como tinha povo fofoqueiro naquela região. O verso 12 vai dizer que esta notícia chegou nos ouvidos de Davi, você acredita? Chegaram para Davi e disseram, Davi, você não sabe o que aconteceu. Ele falou, fale logo antes que eu te mato. O Senhor está abençoando toda a casa de Obed-Edom. Mas por quê? Por causa da arca. Você não precisa ser um bom exegeta para... nem sei falar. Nem sei o que é isso também. Para poder ler na parte B, ou nos versos seguintes, que a casa de Davi era uma bagunça. Mical nem crente era. E o texto vai dizer que depois que falaram que Obed-Edom estava abençoado, e ele perguntou por quê? Porque a presença de Deus está lá. O texto vai dizer que então Davi foi com alegria para trazer a arca da casa de Obed-Edom agora para a casa dele. Eita, Davi, velho esperto. Ele falou, se abençoou lá, vai abençoar aqui. Deixa eu te dar um conselho. Tem muita gente pequena chegando diante de você para te aconselhar, e você com a tua grandeza está falando, não preciso ouvir o teu conselho. Você está perdendo de prosperar. Ouça o conselho daqueles que te dão, daqueles que te corrigem, que puxam a tua orelha. Porque Davi, Pedro, aprendeu com Obed-Edom. Ele era rei, Obed-Edom era escravo. Michele, nunca olhe para ninguém e diz assim, essa pessoa não tem jeito. A gente aprende com os nossos erros. E Davi aprendeu com os teus erros. Davi aprendeu com os teus erros. Eu acho maravilhoso isso. Davi foi ler a Bíblia agora. Eu nunca vi alguém servir a Deus e não ler Bíblia. É por isso que só faz. Irmão, o obreiro começou a fazer besteira porque esse país não está lendo Bíblia. Porque quem lê Bíblia diminui. Porque cada vez que você lê, você toma umas pá. Você fala, Jesus. Davi foi ler Bíblia. E quando Davi foi ler a Bíblia, ele achou no livro do Êxodo como é que deveria carregar de jeito honesto, íntegro, a presença de Deus. Davi foi aconselhar-se com os sacerdotes e os levitas. Porque nós é assim, né? Primeiro faz besteira, para depois chegar no líder e no pastor e pedir conselho. Depois que está morto, depois que a família está destruída, depois que... vontade de gritar, mas não pode. Aprenda a se aconselhar antes. Aprenda é isso aí. Os problemas, antes que ele se manifeste com força, peça orientação para o teu líder, peça conselho para o teu pastor. Davi foi falar com o sacerdote e com os levitas e falou, eu quero trazer a presença de Deus para a minha casa, porque da última vez que eu tentei trazer, deu ruim, pessoas morreram. E eles falaram, tem que ser assim, Davi. Está vendo os bambus? Está vendo as argolas?
pega gente capacitada, coloca do teu lado, esquece o louvor, esquece a comitiva, esquece a festa. Primeiro vamos tratar de respeitar a presença dele. Davi quis agir como rei, agora ele agiu como servo. A primeira vez Davi agiu como? E agora? Quem está entendendo? Aja como servo. Servo do vermelho. Servo do sangue. Servo de Cristo. Pastor, tem que estar belo para poder fazer para Deus. Tem. Deus se importa com beleza. Deus se importa com qualidade. Mas antes da beleza, antes da qualidade, vem o respeito e a reverência. Respeito e reverência. Deus gosta de coisas bonitas e organizadas, mas Deus gosta de obediência e santidade. Sem santidade ninguém. E o que eu acho lindo é que quando Davi vai pegar a arca, para levar para a tua casa, para a cidade de Jerusalém, lá em 2 Crônicas 25, se eu não me engano, dá a entender que Obed-edom chutou tudo. Deixou tudo. Tudo. Como assim, pastor? Obed-edom não é o tipo de crente que se apega com as bênçãos. Obed-edom é o tipo de crente, Laís Marielle Ribeiro de Oliveira, é o tipo de crente que se apaixona pelo dono da bênção. Quando Davi vai pegar a arca e levar a arca para a sua casa, Obed-edom fala: eu vou junto com você para a cidade de Davi. Eu vou junto para a cidade de Davi com você. Por quê? Porque lá está a presença de Deus. Porque lá vai estar a presença de Deus. 1 Crônicas 26 vai dizer isso, que este homem chamado Obed-edom deixou tudo para ficar de porteiro da arca. Oh, meu Deus do céu. Como isso nos trata, como isso nos apluma. Ele deixou tudo, Tamara, para ficar de porteiro da arca. E sabe o que é lindo? Que o texto vai dizer a seguir, que os teus filhos também. Aí Obed-edom tinha 2 minutos de folga. Ele falou: estou de porteiro? Não, agora é a hora do seu descanso. Acabou o seu turno. Então tá bom. Me dá um instrumento que eu vou entrar agora e vou louvar a Deus. Só que o texto vai dizer, meu irmão, lá em 2 Crônicas, que quando esse cara louvava, ele não louvava que nem a Laís, ele louvava que nem a Ana. Você pegou? Porque a Ana tem um tom acima. Quando está todo mundo louvando em casa, você vê que o tom dela sobressai. Obed-edom louvava diferente, ele tinha um tom acima. Irmão, todo mundo que faz diferente, todo mundo que faz diferente alegra o coração do Pai, alegra o coração de Deus. Se você vai fazer, faça direito, faça diferente, faça com amor, faça com alegria, mas faça com reverência. Faça com reverência. Obed-edom nos ensina a deixar os lugares de destaques, porque quando a gente é pastor, a gente não quer mais lá. Quando a gente é promovido, Itamara, a gente não quer. Mas ele falou: não, eu deixo tudo, eu deixo o altar, eu deixo o púlpito, eu deixo a pregação da palavra. E se precisar, eu sirvo no banheiro, eu sirvo na escolinha, eu sirvo na portaria, eu sirvo na cantina, eu sirvo na intercessão, eu sirvo em qualquer lugar. Escute isso, eu vou correr. A gente não precisa estar 10 anos dentro da igreja para ser abençoado por Deus, para experimentar as bênçãos de Deus.
Se você servir a Deus com sentimento, se você servir a Deus com verdade, com santidade, em pouco período de tempo, o Deus que abençoou Obed-edom também vai abençoar você. O Deus que abençoou este homem vai fazer as coisas dele fluir na tua vida, na tua família. As bênçãos de Deus vai fluir na tua casa, vai fluir no teu casamento, vai fluir na vida dos teus filhos, vai fluir nos teus negócios, vai fluir na vida profissional, vai fluir. Vai fluir. Quero te convidar nesta noite, meu irmão, a pegar a chave do teu coração. É um desafio para você. Eu desafio você hoje. Não sou aquele cara lá que tem a mão assim não, mas eu quero desafiar você. Senhor, misericórdia. A pegar a chave. Não é a chave do teu cofre, da sua conta bancária, não, mas é pegar a chave do seu coração e entregar na mão do seu Criador. Porque tem pessoas que entrou aqui nesta noite falando assim: cara, que negócio é esse na vida de Obed-edom? Eu estou mais de 10 anos na igreja e não vi fluir nada na minha vida de diferente. Tem coisas que eu quero que aconteça, mas não acontece. Porque mas Deus não faz. Não, irmão, pega a chave da tua vida, do teu coração, da tua casa, da tua família, dos teus negócios, e entrega hoje na mão do seu Criador. Fala: Senhor, a presença aqui dentro é exclusiva tua, meu Pai. Fala para Jesus nesta noite, mas não é de boca para fora, é um trato com Ele, é uma aliança com Ele. Fala: Senhor, toma conta de tudo. Deus, eu vou tirar a televisão do lugar, eu vou tirar, Pai amado, as minhas redes sociais do lugar, eu vou tirar, meu Deus amado, essas coisas que eu gosto, que está roubando a tua presença, e eu vou te colocar lá. Irmãos, eu te desafio nesta noite a fazer isso, e Deus não abençoar a tua vida. Deus está procurando espaço que perdeu no teu coração, na tua vida, na tua casa, no teu lar, no teu casamento. O que nos faz quebrar na vida, Priscila, é achar que a gente pode andar sozinho sem Ele. Mas quando eu falei no meio da semana, tira a árvore do seu ambiente natural, tira o peixe do seu ambiente natural, morre, murcha, não frutifica. Será que a gente não está frutificando, não está sendo abençoado? Porque a gente está acostumando viver uma vida longe do ambiente natural que nos criou. Porque quando Ele fez, façamos o homem, Ele disse para Ele mesmo: você veio dele, você não pode viver sem Ele. Desafio nesta noite. Há um vazio dentro de você, há incertezas dentro de você, há tristezas dentro de você, há dúvidas dentro de você. Tem gente que entrou aqui na rua falando assim: eu não quero mais saber esse negócio de ser crente, não, porque só traz dor. Não, traz dor para quem não trata a presença dEle com respeito, com reverência, quem não arruma um lugar exclusivo para Ele dentro desta casa. Traz dor. Não abandona Jesus, não. Abandona tudo em volta. Ele está pedindo para entrar hoje aí. Arruma espaço. Pastor, minha casa está uma bagunça. De que Obed-edom também estava, porque diz que ele abençoou. Se abençoou porque os negócios estavam ruins lá dentro. Eu te desafio nesta noite. Não seja uma família de Abinadab. É 20 anos na igreja e não experimenta nenhuma bênção de Deus. E aí vem Obed-edom nos ensinar que não precisa ter tanto tempo de crente assim, para ter uma família abençoada, para ter uma vida feliz, para ter uma vida regada pelo Espírito Santo. Basta apenas cuidar no tempo que Ele está dentro de você, bem da presença dEle. Apocalipse 3:20, Jesus diz: eis que eu estou à porta. O que acontece quando você abre? Quando você escuta? Quando você abre, Ele entra. Ele entra.
E quando ele entra, ele passa a ter uma vida com você.